No momento que eu estou a gravar este episódio, acabam de ser conhecidos os resultados da inflação americana. Vamos analisar os mesmos, o que é que isso significa. Vamos também falar sobre as tarifas americanas, também há novidades. E vamos falar sobre o supply de Bitcoin. Há algo que está a acontecer que eu acho que é efetivamente muito importante. Vamos também analisar alguns gráficos e mais algumas notícias que há sempre muito que falar. Portanto, meus amigos, não vamos esperar mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Não, eu hoje não vou falar sobre o ativo que vai subir 2000% esta semana, ou quais os melhores ativos para o mês de maio. Portanto, eu não faço esse tipo de conteúdo. Se é isso que procuras, não subscrevas este canal, não fiques por aí, porque efetivamente não é isso que vais encontrar. Nós aqui falamos exatamente sobre notícias, falamos sobre macroeconomia, falamos sobre os dados on-chain, falamos também sobre análise gráfica, conjugamos tudo isso para percebermos para onde é que o mercado está a ir, ou pelo menos poderá tender nos próximos tempos, e é exatamente esse o trabalho que eu faço aqui no Alex Crypto. Portanto, cá estamos, vamos então falar sem mais demoras para aquilo que acaba de acontecer. E nós temos dados de inflação fresquinhos, acabadinhos de sair, portanto a previsão era 2,4% e a atual é 2,3%. Estamos a falar da inflação anual. A Core Inflation subiu de 0,1 para 0,2, mas a previsão era 0,3. Mais uma vez aquela questão das expectativas. E isto dá algumas leituras, porque uma das primeiras que se pode fazer, aqui até seguindo aqui este senhor que se chama Ananta, diz que os dados da inflação americana de hoje foram mais fracos do que esperado, tanto nos principais, quer nos mensais, quer no anual. Os dados sinalizam um tom levemente desinflacionário, aliviando a pressão sobre o Fed. Embora não seja já um separador de águas, eles inclinam o sentimento de mercado para um tom mais moderado. Portanto, a inflação americana não justifica uma ação imediata, mas é um passo em direção à consolidação da narrativa de mudança de rumo do Fed. Os mercados agora aguardam as confirmações da dinâmica da inflação e dos representantes do Fed. Portanto, toda a gente está na expectativa. Já sabem, inflação, emprego / desemprego é aquilo que faz mover o Fed. E agora, qual era a análise antes dos dados saírem? Era exatamente esta. Nós estávamos a falar de 91,8% no mês de junho que não ia haver nenhuma mudança das taxas de juros, e para o mês de julho 61,4% ficava tudo exatamente igual. Portanto, após os dados saírem, cá estão eles. 91,7% e 63,3%. Até vou fazer um refresh, porque às vezes pode haver aqui alguma alteração. E cá está, os dados são exatamente os mesmos. 91,8%, 61,4%, e se nós vimos, antes de serem os dados, exatamente os mesmos. À décima, portanto, isto parece que não aconteceu nada. O que é que pode estar a levar a esta manutenção ao nível destas probabilidades? Sinceramente, a única coisa que me ocorre é as tarifas. Não sei, o Fed ou os mercados ainda estarem a achar que o Fed pode ter alguma ampliação relativamente a esta situação toda das tarifas, mas também, sinceramente, para mim, eu acho que o principal ponto é o emprego ou / desemprego. Eu acho que o Fed vai esperar por ver o desemprego ficar um bocadinho mais descontrolado para depois agir. Mas pronto, eu sou leigo na matéria, pronto, parece-me efetivamente que é essa a situação, mas digam vocês nos comentários se concordam ou não. BTC, como é que está a reagir? Mais ou menos igual, estamos numa fase de lateralização. Aliás, eu tinha dito isso na minha comunidade privada, vocês estão a ver aqui, chegou a altura de parar um pouco e recuperar o fogo, portanto isto foi um episódio de sábado, se não estou enganado. Eu tinha dito exatamente isso, eu acho que nós estamos numa altura em que é preciso acalmar um bocadinho os ânimos. Há uma subida muito expressiva de várias semanas aqui, portanto temos uma semana, 2, quiçá 3 semanas de lateralização ou pequena correção. Eu acho que efetivamente não é grave e até é bastante benéfico para o ativo. Desde que nós não percamos esta caixa que aqui está, esta caixa aqui branca, que vai mais ou menos aos 93, lembrar que nós temos um CME Gap na zona dos 91, pronto, mesmo aqui que mantenha-se acima aqui das Moving Average e dentro desta caixa, eu acho que continua a ser uma estrutura bastante positiva para a BTC a curto, médio, longo prazo. Agora, o que é que aconteceu tão significativo este fim de semana? Foi durante o fim de semana, e nós soubemos na segunda-feira, que até levou uma subida muito expressiva no mercado tradicional. Foi isto, exatamente. Os Estados Unidos reduziram as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30% durante 90 dias, e a China reduziu de 125% para 10%. Mais simpáticos os chineses. Mas isto tudo, sinceramente, isto é uma trégua com boas perspectivas, mas não há um acordo final. Portanto, isto basicamente
aquilo que me dá a entender é que, ok, as coisas não podem continuar como estão, nós temos que chegar aqui ao entendimento, vamos fazer uma pausa nisto, e eu acho que é importante nós termos esta noção, que há uma pausa, que há uma redução das tarifas, portanto ambos os lados estão a ir para negociações durante estes 90 dias com uma postura positiva, exatamente que deram este sinal de baixar as taxas de juros. E aqui está, nos nossos parceiros da Macro Micro, nós podemos ver claramente a diferença que havia e para o que está a acontecer neste momento. E eu acho que o que é mais importante, eu concordo muito com este post que aqui foi feito por parte do Sr. Arnaud Bertrand, que diz: o resultado importante da reunião é que ambos os lados reconhecem a importância das relações económicas e comerciais bilaterais para os dois países e para a economia global. Quando se trata de romper laços económicos com a China, os Estados Unidos simplesmente já não têm as cartas todas. Portanto, com isto em mente, resta apenas uma estratégia viável, que é cooperação e respeito mútuo. Lembram-se, quem é o seguidor aqui do canal, lembram-se de eu dizer que Donald Trump estava na fase em que falava grosso com todos e era muito agressivo e tínhamos as cartas todas e toda a gente ia se subjugar perante os Estados Unidos e não sei o que mais. Mas ele começou a perceber que a coisa não vai funcionar assim, certo? Do outro lado também está um player com um grande peso que afeta diretamente a sua economia, portanto todos os seus cidadãos, e a China também precisa dos Estados Unidos. Então eles estão condenados, e acho que é este mesmo o termo correto, estão condenados a entenderem-se. Pode demorar mais ou menos, mas eu acho que acima de tudo nós ficamos com a certeza absoluta que pior que isto não vai haver, sinceramente. Na minha opinião, pior que isto não vai haver. E esta senhora, a senhora Stephanie Pomboy, da Micromavis, fundadora da Micromavis, tem uma opinião muito concreta relativamente a esta situação toda do impacto das tarifas que eu queria que vocês ouvissem. I've said, if you go back and look at Trump's first term where he imposed tariffs, China at that point, you may recall, they put on the tariffs and we had all the same, tariffs are a tax on the consumer and inflation's going to go to the moon kind of headlines. And it turned out that both the CPI and the PPI were lower 12 months after they put the tariffs on than they were at the time they were imposed. So clearly it was not a tax on the consumer. And the reason why is that China and the Chinese exporters took the hit. They absorbed the tariff so as to maintain market share with U.S. consumers. And they did that in 2018 when their economy, albeit not in great shape, was in vastly better shape than it is today. So, this is just speculation, but my sense is if they were willing to absorb the hit back in 2018, they're probably even more inclined to do so today. And again, with Xi's... Faz sentido o que ela está a dizer. E nós já vos trouxe aqui uns gráficos que mostravam exatamente isso. Esta questão da inflação, esta questão das tarifas, de dizerem que estas tarifas podem inflacionar os preços nos Estados Unidos, tem lógica. Atenção, eu não vou dizer que não tem lógica, e há muitos economistas que o defendem, e eu percebo perfeitamente a lógica. Mas na prática, aquilo que nós vimos no último mandato de Donald Trump não foi isso, certo? E como ela disse aqui neste excerto, 12 meses depois as tarifas estavam muito mais baixas do que estavam no início do mandato. E a China precisa dos Estados Unidos. E a China precisa ainda mais dos Estados Unidos nesta altura. Portanto, há todo o interesse de haver um entendimento, até porque, obviamente, nós sabemos que os Estados Unidos também estão dependentes da parte chinesa. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, para mim, parece-me que o Fed não vai ter as preocupações que tem relativamente ao impacto das tarifas na inflação. Parece que se calhar essas preocupações vão ser goradas porque o futuro ou o presente também vai mostrar que isso não é efetivamente real. Atenção que esta posição não é unânime relativamente aos economistas que são especialistas, é apenas também só a opinião desta senhora e eu também concordo com a dela. Agora, isto levou a uma reação dos mercados extraordinária. Há quedas significativas, mas há também subidas significativas. Nós ontem tivemos, meus amigos, uma subida de 4% no Nasdaq. 4% no Nasdaq. E com estas notícias da baixa da inflação, os mercados também estão a reagir bem. Hoje no pre-market eu estava a ver que as coisas não estavam assim tão bem, estavam a cair ligeiramente, o que também é perfeitamente normal, tendo em conta a subida que ocorreu ontem, mas neste momento a reação também é positiva. Atenção que as primeiras horas às vezes enganam um bocadinho, vamos ver o que é que isto vai correr, como é que isto vai correr, mas parece-me sinceramente que nós estamos mais próximos a nível de estrutura de gráfico de uma recuperação em V tipo Covid que aconteceu aqui em 2020
do que uma subida, uma descida, uma subida, continuação de descida, subida, continuação de descida, certo? Parece-me claramente diferente e basta vocês olharem aqui para as Moving Averages, a VWMA mostra claramente que nós já estamos num ponto bastante positivo. Mas pronto, vamos ficar a aguardar. Uma coisa são mercados, outra coisa é a economia, isto convém vocês terem bem presente. Porque neste momento, um dos fatores que nós precisamos de ter sempre em cima da mesa e está de facto se calhar a preocupar, e é o gráfico que se calhar preocupa mais as pessoas nesta fase, é o que está a acontecer com as yields dos títulos a 10 anos. Elas simplesmente não caem. Seja com tarifas, seja com não tarifas, seja com acordos, seja com não acordos, as yields dos títulos a 10 anos simplesmente não caem. E isto é um problema muito grande para Donald Trump. E eu vou agora trazer novamente aqui a senhora Stephanie, e ainda vamos ouvir outro certo também dela, que eu acho que ela teve uma entrevista muito feliz aqui ao canal Kitco News, para falar sobre este assunto. I think that tariffs all along have been sort of a convenient distraction from the main issue. And, I wrote a piece back when Trump first debuted his tariffs and the markets got all hysterical about it, called scapegoating. And, the idea was that this whole tariff drama was going to steal headlines away from the main issue, which, of course, is our runaway fiscal situation and specifically how we're going to be able to finance these deficits, which is why I continue to focus really intently on the 10-year Treasury yield. And it's not just me that's focusing on it. Scott Bessent, the Treasury Secretary, long ago basically said, our focus isn't on the stock market. That's not how we're measuring our success or failure. It's the direction of the 10-year Treasury yield. So right now he's got to be rather disappointed that he spent the weekend cobbling together this 90-day ceasefire and the 10-year yield backs up. Now, arguably, you would say that's because people are anticipating stronger economic growth, and that may be the case. But the fact is that the 10-year yield has been really recalcitrant. I'm going to, use one of my SAT vocab words, but it's the perfect one to describe the action in the 10-year. Long rates just really have been stubbornly high. E isto é efetivamente o elefante na sala, é um grande problema que aqui está. As yields efetivamente não baixam. Reparem bem para isto. Estamos simplesmente em estrutura de lateralização e vindo de baixo, ou seja, até parece que a tendência é para subir, sinceramente. Olhando para este gráfico, isto tem uma perspectiva bullish, não tem uma perspectiva bearish. Se fosse Bitcoin, eu estava todo contente, não é? Mas pronto, isto efetivamente é um problema. Eu não sei o que é que... Isto sinceramente pode causar uma situação muito complicada para os Estados Unidos. Evidentemente que a previsão de inflação, da recessão está a baixar. Os últimos dados apontam exatamente para uma queda e essa visão de recessão que as coisas poderão não ser assim tão graves está a baixar, mas a realidade não é bem essa, meus amigos. A realidade americana neste momento está a ficar complicada. Cerca de 3 trilhões das economias das famílias americanas foram esgotadas desde agosto de 2021. No ano passado, os americanos gastaram as suas economias e endividaram-se ainda mais. A taxa de poupança nos Estados Unidos caiu de 4,1% em fevereiro para 3,9% em março, bem abaixo da média pré-pandémica de 5% a 6%. Os consumidores americanos estão a enfrentar dificuldades. E basta olharem para este gráfico, eu acho que isto é esclarecedor. As reservas americanas estão nas lonas, estou a falar, obviamente, das pessoas, dos cidadãos americanos. Se olharmos também para o PMI mundial, não estamos numa situação ainda de expansão económica. Nós ainda estamos claramente aqui, basta ver aqui para esta linha vermelha, estamos numa fase de retração, o que também causa alguns constrangimentos. E tal como foi dito pela senhora Stephanie, o grande problema está aqui. A dívida americana. Já se vai falar mais cedo ou mais tarde agora de aumentar o teto da dívida americana, mas tal como vocês estão a ver aqui, são 36 trilhões de dólares e com estas taxas isto não é gerível. Não é gerível. E as bonds efetivamente as yields precisam efetivamente cair, porque nós sabemos que isto está tudo interligado e sem isso vai ser muito difícil gerir não só a dívida pública, mas também a dívida privada. Agora, há uma forma de resolver isto, da questão da dívida, certo? Mas isto não é fácil. Vamos ouvir qual é a solução. And it also hasn't been articulated by the administration. I mean, what is their game plan for that? How do they intend to finance these deficits?
And I think the answer right now is they are hoping that some combination of savings from Doge and tariff income and then growth, if they can get these tax cuts through and stimulate some real growth in the economy, they'll generate enough revenue to help bring down the deficit. But Portanto, crescimento, crescimento, crescimento. Crescer com as situações atuais, em que eu acabei de mostrar dados que as pessoas estão numa situação complicada, não sei. Só se houver estímulos, mas se houver estímulos, depois a inflação também pode subir. Portanto, estamos numa situação muito complicada nos Estados Unidos e parece-me a mim que estamos simplesmente a empurrar, a chutar a lata para a frente, como se costuma dizer, e empurrar o problema para a frente. Bem, meus amigos, vamos falar então sobre outros assuntos e eu quero falar sobre este gráfico, porque há 6 anos que nós não víamos umas reservas de Bitcoin em todas as plataformas tão baixas. E isto tem sido a tendência dos últimos tempos, desde basicamente 2022 nós vemos estas reservas a diminuírem e nós já percebemos que não há BTC suficiente a ser produzida para o fluxo de aquisição que neste momento está a acontecer. E isto efetivamente é muito bullish. Se há ativo que eu acho que pode beneficiar com toda esta problemática e dúvidas que estão neste momento a existir na maior economia do mundo e também das dificuldades que a China está a ter e a Europa também não está numa situação fácil, é evidentemente um ativo que tem um supply limitado. E o o executivo aqui da Coinbase fala sobre este assunto e vamos ouvir. Now, with this sort of onslaught of ETF flows, we have a fourth characteristic, which is just scarcity. Bitcoin miners cannot produce Bitcoin as fast as this overwhelming demand. So I don't think it's appropriate to view it as a tech stock in the tech bundle. Whether you view it as a commodity like gold is somewhat subjective. I like to look at it that way. Some others don't. But I think it's a good framework to think about, specifically relative to the gold trade. É difícil encontrar um ativo, não é, que esteja tão bem posicionado com a procura, a lei da oferta e da procura, como Bitcoin com supply limitado. É muito difícil encontrar, sinceramente, eu acho que não existe nenhum com estas características. E há vários exemplos, por exemplo, uma empresa francesa de Blockchain Group vai levantar 12,1 milhões para comprar mais Bitcoin. Temos o Michael Saylor, mais uma vez, a comprar, através da sua strategy, a comprar mais 13.390 BTC. E aqui, sinceramente, o que eu acho que é mais relevante é o preço médio da aquisição. O preço médio da aquisição está praticamente nos $100,000, ou seja, ao preço atual. O homem não tem medo nenhum e continua a comprar e a comprar e a comprar e a comprar e ele vai dizer que o Bitcoin está muito barato e nós já sabemos essa conversa. Uma nova holding, a Nakamoto, acaba de levantar 710 milhões para comprar mais Bitcoin e fundir-se com a Kindle AMD para estabelecer uma empresa de Bitcoin Treasury. E também temos o sentimento neste momento que é um sentimento ainda bullish, ou seja, há margem ainda para subir. E esta linha móvel que aqui está traçada mostra que, além da aquisição constante que nós temos ao nível de BTC, nós não estamos numa fase de histeria, de loucura total na compra de BTC. E acho que um dado que eu ainda não tinha falado, já não falo há algum tempo, é o funding rate. O funding rate está praticamente neutro, o que efetivamente é bastante bullish para BTC. Portanto, vamos cair, vamos lateralizar. Se cairmos, sinceramente, se calhar não devemos cair muito, não é aconselhamento financeiro, mas é a minha opinião. Eu acho que as coisas estão mesmo alinhadas para nós continuarmos a ter um mercado saudável durante os próximos tempos. E este gráfico para mim também é bastante significativo. Reparem bem, isto aqui está relacionado com a impressão de capital, como toda a gente já conhece este gráfico. E há aqui algo que eu estive a ver e estive a medir e foi bastante interessante. Por exemplo, se nós medirmos aqui assim, vamos medir aqui assim, o tempo que isto demorou a subir, ok, 116 barras, 116 dias, e neste momento nós temos cerca de 34 dias de subida. E vocês vão dizer, mas isso pode ser coincidência, não sei o que mais. Tudo bem. E evidentemente nós não podemos estar a olhar isto para o dia. Mas reparem bem, por exemplo, isto. Desde que nós tivemos a descida deste indicador aqui até aos mínimos, foi cerca de 54 barras. E nós aqui do topo, 54 barras, onde é que nós estamos aí? Estamos a ir aqui, ok? Viemos mais ou menos aqui à zona dos $78,000. Depois caímos um bocadinho mais. Reparem que nós tivemos esse pump e essa lateralização aqui também. Mas podemos ir um bocadinho até mais atrás. E podemos ver, quando nós tivemos esta subida muito expressiva, nós tivemos cerca de 95 barras ao nível deste indicador. E quando é que o Bitcoin aqui arrancou, aqui deste fundo até ao topo, nós podemos ver que foram cerca de 102
barras, ou seja, diárias, 102 dias. Portanto, a divergência é muito pouca. Portanto, se este indicador vai continuar a bater certo, nós ainda vamos em 34 de 116 possíveis dias de subida de BTC. Evidentemente que há sempre pausas e lateralizações e é perfeitamente normal, tal como nós estamos a ver no ativo de Bitcoin, ok? Mas a tendência, na minha opinião, é de continuação de subida, até porque este indicador também está relacionado com o dólar. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção ao nível de gráficos é, eu já tinha feito um episódio em que tinha falado sobre isto, o Stochastic RSI na mensal. Reparem bem que nós reagimos tal como reagimos em agosto de 2021 para uma possibilidade de um duplo topo ou um fake out. E a estrutura é muito semelhante, basta nós olharmos aqui que tivemos também uma queda e depois tivemos uma bullish engulfing candle, tal e qual como está a acontecer neste momento. Agora, o que nós precisamos de ver para não repetir este cenário de 2021 é ver um Stochastic RSI a quebrar pelo menos esta linha média aqui dos 49,50 pontos. Portanto, muita atenção a isto. Se nós virmos isto inverter e começar aqui para baixo, meus amigos, a probabilidade de nós repetirmos 2021 vai ser efetivamente maior. Mas agora, há sempre quem não concorde com esta narrativa que Bitcoin é uma reserva de valor, e a Dell rejeitou oficialmente a proposta dos seus acionistas para adicionar BTC como a reserva. Mas tal como eu costumo dizer, cada um compra Bitcoin ao preço que efetivamente merece. Atenção a esta notícia, a Curve Finance, e é um setor do DeFi relevante, uma plataforma DeFi relevante, foi hackeada, portanto muita atenção se estão a utilizar esta plataforma, e isto obviamente justifica mais uma vez lembrar, nem era para falar sobre isto, mais uma vez para lembrar a necessidade de vocês terem uma segurança acrescida no vosso computador, no vosso telemóvel, e uma forma muito simples de o fazerem é através de uma VPN. A NordVPN faz exatamente isso. Não é obviamente uma garantia total, mas é um aumento de segurança, e tens por um preço de 3, 4 euros por mês, sinceramente, uma plataforma e um programa que efetivamente protege, também tem combate anti-malware, também tem gestor de passwords e tudo mais, e podes utilizar em 10 dispositivos, o que é extraordinário. Dá para ti, dá para o filho, dá para a mãe, dá para a tia, dá para o cão, dá para toda a gente, dá para a vizinha, dá para toda a gente. E tens uma garantia de reembolso de 30 dias. Portanto, se estiveres interessado, tens no link na descrição deste episódio, então, para subscrever e também ajudas o canal. Notícias rápidas. Donald Trump está a planear lançar outra memecoin? Não, afinal foi negado pela própria Truth Social, o seu próprio site. Portanto, falava-se nisto, sinceramente eu acho que seria um disparate autêntico, mas já nada me surpreenderia. Coinbase vai juntar-se então ao mercado tradicional, vai entrar no SP500 e vai então subir, e teve a subir 8%. Portanto, uma boa notícia, é a primeira empresa relativamente relacionada com criptomoedas que vai entrar no índice SP500. E por fim, já que estamos a falar de SP500 e as pessoas gostam muito de SP500, eu não tenho nada contra, atenção, ok? Mas quando eu coloco dos pratos da balança SP500 ou Bitcoin, eu gostava que vocês ouvissem este excerto. São cerca de 2 minutos e meio sobre um senhor que é um professor financeiro que fala sobre exatamente esta situação e porque é que se calhar faz mais sentido investir em Bitcoin. Meus amigos, vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. I didn't realize that if the average year the money printer goes, call it 8 to 10%, even in the Western countries, even in the OECD nations, and the average return on the S&P 500 is, call it 9-ish%, including dividends, maybe 9.7, maybe a little less, that it means that all of the work of the S&P 500, all of the value created there is actually the money printer. That to me was startling. I mean, to think about that, the fundamental notion that in a closed system or even an open system, when you're printing money at the rate of 8 to 10% a year, everything is losing value, and the things that appear to be gaining value are not gaining value. They're just keeping you even. So you can put all your money in the S&P 500 and you're not gaining any relative wealth at all. That's a startling insight. I mean, when you really think about the entire value of the S&P 500, on average, over a long period of time, not even a long period of time, is equivalent to the money printer. That's, to me, a shock. And it was a shock that said, oh my goodness, how do you think about creating wealth that is relatively greater in this economy? And you have to look hard.
The other thing you can imagine is I could tell you about Sharpe ratios and diversification. I could tell you all these different things. And, it's interesting. You can take a concept like diversification of risk, and at a top level, it can be a very powerful and useful tool. But if you are so focused on the mechanistic aspect of that, you can step back and miss the forest, which is in a highly diversified portfolio, it's unbelievably hard to pick up relative amounts of wealth. It is. Diversifying your portfolio, however you do it, is by and large going to reduce your incremental gain in wealth, irrespective of the Sharpe ratio. It's concentration of capital in specific bets that outperform the money printer where you actually create wealth. That was a shock to me. I just didn't get it. I didn't understand it. Even though I taught finance for 20 plus years, I'm still a professor at NYU Stern, at Stern Business School. I've taught strategy and finance for technology, media, and entertainment companies. I'm on a 2-year hiatus, but I'll be presumably going back in the spring. For 25 years, I have almost, actually more than 1,000 former students. And I still didn't get it until I'm age 58. That's the Bitcoin journey.